Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. De antemão, quero agradecer a todos que estão chegando aqui, tá? Todos que estão entrando agora, se inscrevendo no meu canal, sejam todos bem-vindos. Sou muito grata por ver que vocês estão se inscrevendo, é sinal de que vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou publicando aqui. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre outras etapas, né, que decorreram no meu estágio, outras informações que eu não abordei num vídeo anterior, tá? Porque, vamos combinar, né, o vídeo iria ficar muito longo e ninguém merece sentar e ficar mais de uma hora assistindo um vídeo de uma pessoa só falando, só falando. E aqui a gente não tem como interagir, né, como live ou até no Instagram, mas aí eu vou interagindo nos comentários, quando vocês comentam lá, e vou tentando trazer o máximo de informações que eu consigo através da minha experiência aqui em Portugal, tá? Pra quem não me conhece, quem tá chegando aqui agora, é novo aqui no canal, ou é novo nesse vídeo, caiu de paraquedas aqui. Meu nome é Erika Munique, sou enfermeira brasileira. Atualmente estou terminando aqui o meu processo de validação do meu diploma aqui em Portugal. E eu resolvi fazer esse canal para contar um pouco da minha experiência, da minha história, né? E quem sabe trazer informações úteis para quem quer seguir esse mesmo caminho que o meu, que é o da validação do nosso diploma, né? E então, senta aí, fica aqui. Pega a canetinha, já anota todas as informações que eu venho falar aqui para vocês já se preparando, né, caso vocês venham realizar a validação do diploma através da acreditação em disciplinas, que foi a modalidade em que minha carga horária, né, a minha grade curricular se encaixou para poder fazer a validação do diploma, tá bom? Então não sai daí, prometo que eu vou ser bem rapidinha. E para começar o nosso vídeo, gente, eu não sei se vocês observaram, mas os meus vídeos, eles não têm, como fala, essa entrada aí que o pessoal faz. Eu não faço, eu vou logo direto no vídeo pra gente chegar logo ao assunto, né? Também não gosto de ficar muito como fala? Muita enrolação. Então vamos lá. Eu queria falar alguns detalhes com vocês, né, que eu não abordei no meu vídeo anterior sobre os meus estágios. Antes de eu entrar nesse assunto, de falar algumas coisas, eu queria mostrar pra vocês como era, né, o meu uniforme. Aqui se chama farda, tá, gente? Eu queria mostrar pra vocês como era que eu me vestia para ir para os estágios. Aguarda aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é esse casaco azul, tá? Aqui, o curso de enfermagem, eles têm esse padrão de que você tem que ter a farda, mas tem que ter esse casaco por cima. Érica, tem que ser todo lugar esse mesmo modelo? Não, mas a cor precisa ser esse azul marinho. Esse daqui eu encontrei, eu lembro que quando eu comecei meu estágio eu comprei ele no Continente. Porque no mercado Continente aqui tem a parte de roupas, né? E eu encontrei o meu lá. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhe pra vocês. O meu é meio de camuça, tá vendo? O meu bichinho já tá velhinho, né? Também usei durante 4 meses, quer dizer, 4 meses não, 6 meses decorridos aí. Usei bastante e eu comecei meus estágios já quando iniciou o frio, então foi de grande valia, tá? E ele esquentou bastante. O meu, ele tem esse zíperzinho aqui na frente, tá? Existem lugares, né, que, por exemplo, você vai fazer o estágio, tem locais da própria faculdade, eles encaminham, ou eles, como fala, indicam locais que faz a própria farda para vocês, tá? Eles cobram um valor e eles fazem a farda no modelo específico que a faculdade pede, tá? E lá também vende os casacos. Eu não comprei o meu na onde a faculdade me indicou porque achei muito caro, né? Se eu não me engano, na época eu fui comprar era 20 euros e eu comprei esse na promoção de 7 euros. Então, compensou bastante, né? E aí, esses que vocês compram, assim, por exemplo, em lojas que a faculdade te indicam, vocês podem colocar até o nome enfermagem atrás, o símbolo da faculdade, enfim. Eu optei por meu ser bem simplesinho, mas, como fala, obedecendo a regra da faculdade, né, que tem que ser um casaco azul marinho, tá? Outra coisa, gente, aqui não se usa jaleco, tá? Jaleco aqui se chama bata. Aqui não se usa bata nos estágios. E nem no trabalho, né? Eu nunca vejo enfermeiros utilizando. Eu sigo alguns enfermeiros já que atuam aqui na área. Eu vejo eles utilizando só para entrar no hospital, né? Entrar na unidade. Por quê? Porque a maioria das unidades aqui de internamento, às vezes eles cedem roupa. Tem as roupas privadas que vocês utilizam da unidade, né? Então, assim, eu nunca vi eles utilizando bata, né? É uma coisa que é bem menos comum de utilizar aqui, tá bom? Que é o nosso jaleco. Inclusive, eu nem trouxe o meu, né? Eu deixei o meu no Brasil, nem acabei nem trazendo, porque eu já tinha pesquisado e eu vi que as pessoas não utilizavam. Então, deixei o meu lá. E a farda é isso aqui, ó. Tá vendo? Tem a blusa, aqui, ó.
vocês podem pegar as com botões, que foi o meu caso, né? Solicitar ou encomendar com botões, ou vocês podem encomendar também com velcro, desde que seja conforme o modelo que a faculdade exige, né? E aqui a roupa também é branca, tá? Aqui a faculdade exigiu que tinha que ter a logo, né? Da instituição no lado direito. Na verdade, lado direito não, lado esquerdo, né? Lado esquerdo. No lado esquerdo, tá? Atrás é tranquila, é toda lisinha, não tem outros detalhes. E tem a calça também, que faz parte, né, da farda. É uma calça normal, tá, gente? É uma calça normal, sem muito detalhes, simplesinha, tá vendo? Sem muito detalhes. E a parte de baixo, que é o sapato ou a soca. A soca é aquele crocs, né, que a gente utiliza aí no Brasil. Eu digo no Brasil porque eu sou do Brasil, tá, gente? Por isso que eu sempre vou estar falando Brasil ou algumas informações, eu vou estar direcionando pra lá porque foi da onde eu vim, é a minha experiência. Eu não conheço como é a experiência dos outros países, tá bom? Mas assim, pra validação é válido pra qualquer um, tá bom? Mas eu tô só explicando essa parte porque eu tô comparando com o que a gente utilizava lá. E aqui a gente utiliza as socas, né? A segunda faculdade que eu fiz, né, a validação do diploma, ela exigiu que tivesse essa partezinha de colocar no calcanhar, né? E aí eu comprei uma que fosse no modelo conforme a faculdade exigia. Poderia ser o crocs, né, a soca branca ou azul marinho, tá? Mas assim, no dia que eu entrei na faculdade, né, que a gente pega o manual sobre todas as informações da farda, dessas coisas, eles não me disseram que poderia ser azul marinho. Se eu soubesse, eu tinha pegado azul marinho, porque, vamos combinar, eu não gosto muito de branco, suja muito, tá? Então, eu preferia se fosse azul marinho, mas assim, depende da instituição, tá, gente? É importante vocês precisarem salientar com a faculdade, conversar e ver qual é o modelo que eles exigem. Na que eu fiz, elas exigiam ou a soca branca, né, que é o crocs branco, tá? É bem simplesinho. Ou um sapato que fosse de velcro, branco também, tá? E que fosse impermeável. Era essa exigência da faculdade. Então, esse foi o meu uniforme, né? A minha farda, como dizem aqui. Outra coisa, materiais, né? Érica, muitas pessoas me perguntam, foi preciso você levar de teto, levar o verificador, né, de tensões arteriais, que é de pressão arterial, aqui fala tensão, né? Não foi preciso levar nada desses materiais, eu tinha, tá? Eu trouxe os meus do Brasil, algumas vezes eu levei pra unidade, mas quando eu vi que não era necessário, eu parei de levar. Por quê? Porque na unidade tem tudo, né? Então, assim, não precisei ficar levando o que era meu, tá? Mas, assim, quando eu fui pro estágio de rede básica, né, que é o IVP1 e o IVP2, eu senti a necessidade de levar alguns materiais, como, por exemplo, tesouras, fita métrica, por conta da consulta pediátrica e da consulta de pacientes diabéticos, tá? A gente utiliza muito. E às vezes eu procurava fita, não tava ali perto, então eu sempre levava a minha já, né, pra estar ali de stand-by. Foi as únicas coisas. Algumas vezes eu levei meu esteto também, mas não era preciso, tá? Então, assim, não é exigência. Uma coisa que eu levava de bolso sempre era uma caneta e meu caderninho, tá? Porque com todas as dúvidas, ó, era anotando ali e estudando. Mas fora isso, não teve nenhum outro material que fosse necessário levar para a unidade, tá certo? Acho que só foi isso. De materiais, só foi isso mesmo. Foi básico, básico, básico. Outra coisa que eu queria falar com vocês também é com relação à minha carga horária do estágio, tá? Muitas pessoas perguntaram, Érica, você precisou fazer quantas horas? Porque eu sempre falei que eu iria fazer, que eu, na verdade, iria fazer e que eu fiz 4 disciplinas, né? Mas se a gente fosse resumir essas 4 disciplinas em horas, quantas horas seriam? Gente, eu precisei fazer 54 ECTs, né? ECTs é como se fosse a nossa carga horária, porém transformada na carga horária no formato europeu, tá? Um ECT equivale a 30 horas, então se você quiser saber quantas horas equivale a sua carga horária do seu curso aí no Brasil, é só multiplicar por 30 que você vai saber quanto ECTs é que tem e comparar com o ECTs que tem na disciplina de enfermagem aqui em Portugal, né? No meu caso, eu precisei fazer mais 54 ECTs, que convertendo para nossa carga horária normal do Brasil, foi mais ou menos 1.620 horas que eu precisei completar, tá? Eu até anotei aqui, deixa eu falar pra vocês porque eu não lembro, eu fiz uma pescazinha aqui. No meu curso, quando eu fiz no Brasil, eu tinha feito 4.479 horas ao total. É uma informação que muitas pessoas me perguntam, tá?
eu fiz 4.479 horas total. E de carga horária prática, incluindo estágio, eu fiz uma mínima hora que foi de 1.048 horas. Foi bem pouco, né? Conforme a grade da faculdade em que eu fiz. Existe faculdade que tem uma carga horária maior, tanto prática como teórica, outras nem tanto. Mas a minha foi essa. E basicamente foi isso que me aconteceu nesse estágio. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam muito, Érica, qual foi a carga horária, digo assim, do dia, né? Você precisou estudar de segunda a sexta, sábado, domingo, à noite, fazer turno de manhã? Como é que foi, né, essa sua adaptação? Deixa eu falar pra vocês. A questão da carga horária era estipulado pelo enfermeiro, né, que era o meu orientador. Deixa eu explicar como é que funciona aqui. Eu não sei nas outras faculdades aí no Brasil, mas na que eu fiz, tinha uma professora que era da faculdade, que ela se deslocava para o campo de estágio e ela que nos orientava, nos supervisionava, tá? Aqui foi totalmente diferente. Tanto é que eu só tive contato com minha professora supervisora da faculdade nas avaliações do estágio. Nem eu conheci ela no início, né? A gente tem chamada orientação de trabalho e temos os seminários, né? Que quem faz os estágios também tem que ter algumas horas presenciais na faculdade, que é algumas aulas, né? Que os professores fazem. E nessas aulas é que a gente conhece quem vai ser o nosso orientador, o professor supervisor, né? Como vocês preferirem entender. E aí, no dia que teve desses estágios, dos últimos estágios, a minha professora não pôde estar presente, então eu não conhecia ela. Eu conheci quando eu fiz as avaliações, né? E aí, o que é que eu estava querendo dizer pra você mesmo? Que eu já me esqueci. Sim. E aí, como é que funciona, né? Eu tinha que fazer umas cargas horárias na faculdade presencial, uma outra parte de trabalho, né? Que eu não sei se vocês lembram, quem já me segue aqui, tanto lá no Instagram quanto aqui, eu falei que ao final de cada disciplina a gente precisa fazer um trabalho, né, de curso para entregar no final do curso, ou seja, no final do estágio. E aí faz esse trabalho que também conta como carga horária da disciplina e tem a carga horária da disciplina dos estágios, né? E aí, como eu estava falando para vocês, quando eu cheguei na unidade, existe um enfermeiro que já trabalha na unidade que passa a ser seu supervisor. Então, você vai completar sua carga horária conforme o plantão dele, os turnos deles, né? E aí, você diz quais são as suas necessidades e ele vai tentar, né, atender as suas necessidades junto com as dele, tá? E a minha foi dessa maneira. Então, como foi? Eu fazia estágio de segunda a sexta-feira, né? Fazia 8 horas por dia, né? Teve um estágio que eu fiz menos por conta da carga horária do dia. Lembrando que, gente, os turnos aqui, tá? Dos hospitais são 8 horas por dia. Tem alguns turnos noturnos que passa a ser 12 horas, tá? Mas durante o dia são 8 horas de turno de trabalho. E aí eu fazia 8 horas da segunda a sexta-feira, podendo algum dia fazer um horário a mais, até 13 horas por dia, né? Não podia ser todos os dias, mas aí quando dava a gente conseguia adiantar alguns turnos para poder ir para casa mais cedo. Porque como vocês já me acompanham aqui, ou se você ainda é novo, não sabe, eu fiz a minha validação do meu diploma no Porto, né, em Vila Nova de Gaia, que são duas cidades juntas, né? Eu fiz estágio tanto em uma quanto na outra, porém, eu moro em Leiria, que é 193 quilômetros de distância. Então, eu saía daqui da minha casa na segunda-feira, passava a semana toda no Porto e final de semana eu voltava para casa. Era essa minha correria, né, desses últimos meses. Mas, graças a Deus, venci. E aí, era dessa maneira. Quando dava para adiantar, eu vinha para casa na quinta-feira. Quando não dava, aí ficava até a sexta-feira. Aí eu fazia 8 horas. Teve um hospital que a gente não pode fazer 8 por conta que a carga horária do hospital eram 7 horas, né, diária, do turno do enfermeiro, então a gente só tinha que completar as 7 horas. E assim fomos, né? Outra pergunta que as pessoas me fazem, Érica, quando você está no estágio, você faz turnos final de semana, feriados, faz no noturno? Olha, gente, eu precisei fazer 4 estágios, tá? Pediatria, psiquiatria, IVP1 e IVP2. No de pediatria e psiquiatria, a faculdade não autorizava você fazer turnos noturnos e nem aos fins de semana aos fins de semana podia. Se eu não me engano, era uma vez no final de semana, que era o sábado. Se o seu enfermeiro fosse pro plantão ao sábado, eles também pediam pra você ir. No meu caso, não foi preciso. Eu conversei com eles e conseguia fazer de segunda a sexta-feira. Mas o IVP1 e IVP2,
Quem vai para a unidade hospitalar tem turnos noturnos, tem trabalho final de semana, trabalho em feriado, tá? Porque assim, o IVP1 e o IVP2 é já uma preparação para você já assumir turno como enfermeiro. No início, no IVP1 é onde você vai pegar as orientações, ele é um estágio maior do que o IVP2. Ali você vai pegar as orientações, vai pegar a rotina, e no IVP2 você já assume como enfermeiro de fato, tá? Não tem nenhum enfermeiro ali do seu lado supervisionando, é você que assume o plantão. Mas, lógico, ela fica ali de olho, se você fez alguma coisa de errado, se não fez, te corrige, mas ali é você que literalmente assume o plantão, tá? Então, no IVP1 e IVP2 você pode sim fazer turnos noturnos e pode assumir finais de semana também, tá? Mas aí tem que fazer tudo de acordozinho, contadozinho, pra ver as horas, pra você não ultrapassar a sua carga horária, tá certo? Mas tem essa possibilidade sim. A outra questão que as pessoas também me perguntam, Érica, durante os estágios eu posso trabalhar? Gente, deixa eu abordar essa questão aqui de uma forma que não cause muita polêmica, tá? Por quê? Érica, eu posso trabalhar? Pode. Mas a maioria das pessoas me perguntam, Érica, eu tô indo com família. Só eu que que vou sustentar a casa. E aí eu quero fazer minha validação e trabalhar também para sustentar. Gente, atualmente aqui em Portugal, uma coisa que tá pesando muito é arrendamento. O arrendamento tá quase o valor de um salário mínimo, né? Então assim, você encontrar um arrendamento menor que 400 euros, eu digo que é um milagre. Não tô dizendo que é impossível, tá, gente? Pode sim encontrar. É raro, mas pode. Mas não quer dizer que é a nossa realidade hoje, tá? A maioria dos arrendamentos é a partir de 500, 600 euros pra cima. Então pare pra pensar. Se você vir pra cá, vem trabalhar com um salário mínimo que é 660. Não tô dizendo que você vai receber um salário mínimo só, tá? Às vezes você pode acabar fazendo hora extra e ganhar mais. Mas mesmo assim, você tira 600 euros, 750, 800 euros para arrendamento, não vai sobrar nada. Você não vai ter como nem pagar a faculdade, nem como sustentar sua família, tá? É por isso que eu sempre digo, todas as pessoas que vêm nas minhas redes sociais, vêm no meu Instagram conversar comigo sobre essa mudança para Portugal, sobre a validação, eu sempre digo, gente, a primeira etapa de tudo é planejamento financeiro, tá? Se vocês puderem se planejar, para você vir, por exemplo, já com o dinheiro da faculdade de stand-by, né? Ou vir com uma reserva, eu digo assim, quanto mais você tiver, melhor, tá? Porque você não passa perrengue. Um exemplo, se eu não tivesse vindo preparada financeiramente, eu teria passado perrengue. Por quê? Porque eu vim na cabeça que eu iria conseguir uma casa no Porto, em Vila Nova de Gaia, que era onde eu iria fazer os estágios, né? Que a faculdade fica localizada em Vila Nova de Gaia. E eu ia ter como ir para casa e voltar todos os dias. Porém, não foi o que aconteceu, né? E se eu tivesse vindo só com dinheiro da faculdade, teria sido mais difícil de eu concluir. Por quê? Porque como é que eu iria me deslocar de Leiria para Vila Nova de Gaia toda semana, né? Olha o custo, porque tipo, eu morava lá, minha família ficava aqui em Leiria, tinha um custo de vida aqui e eu tinha outro custo de vida lá, ou seja, no mês a gente tinha duas despesas, com casa, com transporte, com alimentação, com tudo, né? Então assim, se eu não tivesse vindo planejado, talvez não teria dado certo, talvez eu não teria nem conseguido concluir o meu curso, tá? Então assim, mudar de país, fazer a validação do diploma é um processo que ele requer um planejamento financeiro sólido, tá bom? Ah, Érica, quanto foi que você levou? O valor que eu trouxe, gente, pode ser absurdo pra vocês, ou pode ser, não, Érica, eu não consigo. Ou às vezes eu consigo até mais do que você levou. E aí você se planeja, tá, gente? Porque assim, cada um tem um estilo de vida totalmente diferente. Mas o que eu digo pra vocês é, busque informações sobre a faculdade, quais são os valores dos processos. Eu tenho até vídeo aqui anteriores, falando todo o valor que eu paguei no meu processo, tá bom? Vocês podem ir lá conferir pra ter uma base de pelo menos quanto vocês vão gastar, né, uma média com a faculdade. Então você já sabe aquele valor com a faculdade, então eu tenho que fazer aquele valor e depois você começa a fazer o valor que vai ser para trazer para aqui. Ou seja, para arrendamento, para consumo, para transporte, tá bom? Então assim, uma dica que eu dou é planejamento financeiro, tá certo? Precisa ter um planejamento financeiro sólido, senão seu processo, a imigração vai ser digo assim, que vai ser mais difícil, sabe? Não quer dizer que na verdade, eu sempre digo assim, a vida, né, de você migrar não é uma receita de bolo, tá? Do jeito que deu certo pra mim, pode não dar certo pra você, ou pode dar até melhor do que deu pra mim, né? Então, assim, às vezes o perrengue que eu passei, vocês não vão passar, tá?
ou às vezes vocês vão passar outros perrengues que eu também não passei. Então, assim, a vida de cada um é individual, gente. Eu só tô aqui tentando trazer pra vocês a experiência baseada na minha vivência, né, atualmente aqui em Portugal, tá bom? Mas, assim, se você vem com uma família, vem seu esposo, né, vem outras pessoas que podem trabalhar, aí já ajuda muito, porque 2 pessoas trabalhando na casa, o salário já é maior, né? Então já ajuda bastante, tá certo? E com relação a trabalhar, voltando aqui a esse assunto, Érica, eu posso trabalhar, eu posso estudar, é legalizado, o CEF, né, que é o Serviço Estrangeiro e Fronteira, ele permite que quem vai estudar possa trabalhar? Sim, gente, tá? Se você vem com visto de estudante, quando você vai fazer sua entrevista no CEF, você chega lá pra eles e falam que tem interesse de trabalhar, né, como falar, associar o trabalho com o estudo, trabalhar ao mesmo tempo que estuda, eles te dão a autorização. Inclusive aqui eu já tinha até mostrado nas minhas redes sociais, né? E já mostrei aqui também que na minha autorização de residência, tá vendo? Esse é o cartãozinho de autorização de residência, gente, tá? Você vem com o visto. No visto de estudo já vem lá dizendo qual é a data que você tem para fazer a entrevista com o CEF para poder pegar a sua autorização de residência. Eu vim em julho, a minha data da entrevista estava marcada para novembro, e quando cheguei aqui eu comecei a ligar, liguei e consegui antecipar para o início de outubro. E aí eu fiz minha entrevista, 15 dias depois meu cartão chegou em casa, tá? Érica, foi sorte? É sempre 15 dias? Não. Tem colegas meus que demoraram meses. Mas cada caso é um caso, cada delegação do CEF, atende de uma maneira. Então, assim, não é uma receita de bolo, tá? Tudo vai acontecer do jeito que deve acontecer e de forma única, certo? Então, aqui atrás, eu disse pra eles que eu queria exercer atividade profissional, ou seja, eu queria trabalhar enquanto eu tava estudando. E aí, atrás do meu cartão, ele vem dizendo, ó, permite exercício de atividade profissional, tá vendo? Então, ele me autoriza que eu estude. Então, você pode sim, se você vem com visto de estudo, você tá legalizado, você pode sim associar o trabalho com o estudo, tá certo? Eu conheço vários colegas que associaram, né, trabalhava e estudava ao mesmo tempo. E falando sobre o trabalho, né, que a gente teria que, na verdade, que a gente tem que apresentar a cada final de estágio, o de pediatria, psiquiatria e VP1 foram comuns, porque eu tive que apresentar um relatório, né? Só de psiquiatria, que foi um estudo de caso, né, que foi diferente, mas os outros 2 foi relatório, né, eu tive que apresentar o relatório. Segundo os padrões da faculdade, eu teria que apresentar um relatório contendo no mínimo, né, no mínimo não, no máximo 20 páginas, aí que a norma daqui utilizada é o APA7, tá? Então, se vocês quiserem já dar uma olhada nessa norma, seria ótimo, porque a gente utiliza ela aqui para poder fazer os trabalhos. No Brasil, a gente utiliza a BNT, né? E aqui é o APA7, tá bom? Então, se vocês já quiserem estudar, é uma dica aí, tá? Pra vocês se prepararem pra quando vir fazer, né, a sua validação através da acreditação de disciplinas. E já o IVP2, gente, que foi o último estágio, teve um peso maior e foram 2 avaliações. Nos outros, era apenas uma avaliação, né? E diga-se uma avaliação final, porque tem avaliação ao decorrer do estágio, do seu andamento, dos seus conhecimentos, mas você precisa apresentar um relatório, né, um estudo de caso, conforme a professora, sua orientadora, vai pedir para a faculdade, para os orientadores, o júri acadêmico avaliar também a sua conduta no estágio, tá? E aí o IVP2, ele foi um pouco diferente, porque foi preciso a gente fazer 2 avaliações finais, né? A primeira foi um relatório, né? Nessa mesma característica que eu falei anteriormente, um relatório escrito. Esse foi diferente porque eu pude fazer em dupla, os outros foram tudo individual, né? Esse relatório foi em dupla, eu fiz com a minha colega. E teve outro trabalho que a gente precisava fazer. Um era para entregar à faculdade escrito, que era o relatório, e o outro era que a gente teria que fazer uma atividade ou um projeto para deixar na unidade que nós fizemos o estágio. O último estágio meu foi feito na unidade básica, né, de saúde, na verdade na USF, né, na Unidade da Saúde da Família, em Vila Nova de Gaia. E a gente precisou fazer um projeto. Inclusive, eu queria mostrar para vocês qual foi o nosso projeto, para vocês já terem uma ideia de o que fazer futuramente, né? O nosso projeto foi sobre tratamento de feridas. Gente, quando eu cheguei aqui, que eu entrei na sala de tratamentos, né, que é a sala onde faz os curativos, né, atendem toda essa demanda de pensos curativos aqui em Portugal, dentro da unidade de saúde, eu me debati porque tinha muitos pensos que eu nunca ouvi falar na vida. E aí, eu senti uma dificuldade. Gente, eu particularmente sou uma pessoa que amo curativos. Inclusive, quando eu fiz a faculdade no Brasil, meu TCC foi sobre feridas, né? Sobre o conhecimento do enfermeiro em relação a avaliar feridas.
Trabalhei durante 2 anos em UTI. E lá na UTI também eu era mais, assim, sabe, referência em relação a curativos. Amava curativos, estava sempre me especializando em curativos. Então é uma área que eu amo muito. E aí quando surgiu, né, a questão do projeto, minha colega falou: olha, Érica, eu tenho dificuldade em feridas. Por que a gente não faz um projeto voltado para feridas? E aí a gente começou, né, a pesquisar, a complementar, a tentar entender como iríamos colocar isso no papel. Tivemos a ajuda dos nossos enfermeiros orientadores, dos enfermeiros supervisores da faculdade. E aí a gente, em um consenso, começou a organizar a ideia. E aí veio aquela brilhante ideia. Já que a gente tem dificuldade de conhecer os pensos, né, as indicações, o período de troca, por que a gente não faz um mapa, né, um mapa de tratamento de feridas? E aí foi que surgiu a ideia e a gente criou esse mapa aqui de feridas, tá? Que são, esses aqui de baixo são os pensos mais utilizados aqui em Portugal, né? E aí a gente colocou os tipos de feridas e colocamos quais eram os tipos de pensos para cada ferida. E foi assim que a gente conseguiu tanto aprender sobre os pensos e também a gente conseguiu deixar na unidade para os futuros colegas que estão vindo fazer validação ou até mesmo futuros colegas que estão se formando, né, fazendo a licenciatura de início, né, os novos licenciados, já para ajudar eles. Então esse foi o nosso projeto. A gente conseguiu fechar o estágio com chave de ouro. Aqui, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês também é sobre a nota, né? A nota aqui é diferente do Brasil. No Brasil, a nota é de 0 a 10, aqui é de 0 a 20, sendo 20 a nota máxima. E aí, a nossa nota, pelo menos a minha, eu consegui encerrar com chave de ouro nesse último estágio. Fiz 20 pontos, fechado, lacrado. Foi uma honra saber disso, né? Foi uma honra receber essa nota, porque é sinal de que meus esforços todos valeram a pena. Érica, todos vocês tiraram 20? Não, gente. Eu lembro que pediatria eu tirei 17 pontos, psiquiatria eu tirei 19, por conta que tive que faltar um dia, gente, um dia pra ir no CEF, né, resolver a questão da minha autorização de residência, e aí eu não podia tirar 20 porque eu tive a falta, então tirei 19, e no IVP1 tirei 16, né, foi uma coisa muito nova pra mim também, eu não sabia, eu tive que começar do zero a aprender ali. E foi muito gratificante porque no IVP2, quando eu pude assumir, né, os turnos como enfermeira, eu consegui de fato colocar em prática o que eu aprendi no IVP1. E saber que minha nota pulou dos 16 por 20 foi muito gratificante, né? Então é sinal de que eu concluí o meu processo com sucesso, com honra, com glória, tudo, né? E, assim, não querendo merecer, mas merecer primeiramente a Deus, porque Ele me deu capacidade, me deu forças. Muitas vezes pensei em desistir, mas Ele estava ali me sustentando. Então, todo mérito para a honra e glória é dele, né? Eu dou, sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter me proporcionado tudo isso, né? E então, foi isso. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi as informações que eu não tinha trazido pra vocês da outra vez, né? No outro vídeo anterior. Eu espero que tenha sido útil pra vocês. E qualquer coisa, gente, já me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui o @. Vão lá, clicam, passam a me seguir. Qualquer dúvidas, podem me perguntar. Que assim, quando eu tiver um tempinho, eu respondo todo mundo, tá certo? Então, sejam mais uma vez bem-vindos aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.